Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, que bom estar com você mais uma vez aqui no programa Em Tuas Mãos, neste domingo, dia da Assunção de Maria, festa para a igreja e dia que nós somos convidados a partir da liturgia deste 19º domingo do tempo comum a enchermos cada vez mais a nossa alma, o nosso espírito do Santo Espírito de Deus. Por isso que logo tão cedo eu já convido você para que nós possamos meditar, que nós possamos rezar juntos o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E neste mês vocacional, logo no início do programa, eu quero convidar você a acompanhar a fala do Padre Anderson Fábio, falando um pouco mais sobre as ações desenvolvidas na Arquidiocese de Teresina pela Pastoral Vocacional. A Pastoral Vocacional, ela veio para ser exatamente esse elemento, por que não dizer essa ferramenta importante no discernimento vocacional dos nossos jovens. Por exemplo, a partir da Pastoral Vocacional, nós encontramos muitos jovens, meninos e meninas, que fazem escolhas de maneira muito livre, seja para o matrimônio, seja para a vida sacerdotal ou religiosa, no caso das meninas. Então, a Pastoral Vocacional, de maneira criativa, como tem o Papa Francisco pedido a todos nós, tem feito exatamente esse encaminhamento. Ou seja, nós percebemos que existem jovens que têm o desejo de fazer uma aventura no sentido de caminhar com o Senhor e fazer escolhas acertadas, e nós da Pastoral Vocacional acolhemos esses jovens com aquilo que eles trazem de experiência de vida e reintegramos nas diversas dimensões de escolhas vocacionais que eles podem fazê-la. O projeto Terra Sacerdotal nasceu do coração de Deus em nossa cidade. A Sagrada Escritura, Jesus pede: pedi ao Senhor da Messe que envie operários. A Igreja incentiva que os fiéis sejam os primeiros daqueles que vão manter e sustentar as vocações. Em primeiro lugar, pela oração e em segundo lugar, de maneira financeiramente falando. O Terra Sacerdotal nasceu exatamente para ajudar os nossos seminaristas
da Arquidiocese de Teresina a manutenção do seminário. Você que nos acompanha em casa, para você ter uma ideia, nós temos todo mês que honrar compromissos grandiosos, seja do lugar onde eles moram, seja do estudo. Por isso mesmo que o Terra Sacerdotal, ele vem para ser uma importante ferramenta de apoio às nossas vocações. Os frutos que nós colhemos é de pessoas que em um ano já testemunham dizer da alegria de todo mês, de maneira livre e consciente, ajudar na formação dos nossos futuros pastores. São pessoas que, de alguma forma, não deixam de ser dizimistas na sua paróquia, porém, de maneira livre e consciente, elas ajudam o projeto, incentivando as vocações e na certeza de que futuramente os futuros pastores, elas têm a consciência de que ajudaram, seja pela oração, seja pelo apoio financeiro. Nas palavras de São João Paulo II, a família é a igreja doméstica. Ou seja, é ali onde existe a primeira experiência de fé com Deus. Aliás, os primeiros catequistas devem ser os pais. Por isso que a família, ela é o lugar por excelência onde, em primeiríssimo lugar, a partir dos pais, deve-se haver um incentivo para que os filhos possam livremente fazer a sua escolha vocacional. De repente, é triste quando nós vemos que filhos ou jovens se sentem como que oprimidos na escolha vocacional, naquela ideia de que eu preciso escolher a vocação que os meus pais querem que eu viva. Não é bem assim. Claro, os pais devem incentivar, mostrar meios, caminhos, porém, não são os pais que vão viver no lugar dos seus filhos a vocação. Por isso que a melhor forma é exatamente acolhendo a perspectiva da liberdade que os filhos têm de escolher aquilo que eles percebem que tem aptidão, chamado, talento. Isso sim, os pais podem fazer um apoio muito importante. E aqui eu dou o meu testemunho vocacional. Quando eu fui para o seminário, os meus pais disseram: meu filho, você vai e nós estamos aqui para lhe apoiar na escolha que você fizer. Se um dia você chegar a ser padre, nós estamos aqui para lhe apoiar. Se um dia você chegar ao discernimento dentro do seminário, que não é essa vocação, nós estamos aqui para lhe acolher de volta. De tal forma que durante o meu tempo de seminário, eu tinha essa liberdade, não tinha nenhum tipo de imposição por querer fazer capricho para os meus pais, mas antes escolher a vocação com liberdade. Em tuas mãos. E a nossa equipe foi até a cidade de Palmeirais, localizada no sul do estado, para apresentar para nós o testemunho da família de William e Ana Paula Almeida, essa família que está sempre disposta ao serviço do Senhor e que também é devota de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira da cidade. Ali encontramos um povo sedento de Deus com a marca registrada da fé. A família de William e Ana Paula é um exemplo desse testemunho cristão. Casados há 19 anos, eles tiveram 2 filhos, Antônio Carlos, de 18 anos, e o caçula Marcos Cauã, de 11 anos de idade. Eles fazem parte da paróquia de Nossa Senhora da Conceição e hoje a caminhada de missão faz parte da rotina dessa casa. Mas nem sempre foi assim. Convencido pela esposa, seu William destaca que muita coisa mudou no ambiente familiar após todos abraçarem a missão de seguir a Deus. Mudou tudo, a convivência, a confiança, o respeito, tudo muda. Depois que nós começamos a participar da igreja, começou no grupo de oração, ela me convidando para me participar sempre nas segunda-feira. Aí eu fui uma vez, aí depois participei do seminário em Teresina. Aí, daí de lá para cá, só foi aumentando a fé. Comecei a ir à missa no domingo. Hoje eu não perdo um domingo e participo também do SCC.
é gratificante poder contribuir com a nossa igreja. Embora às vezes a gente tenha medo de atribuir muito serviço, né, que na vida é tão corrida, não ter medo e dizer sim, sim para Deus, sim para a nossa igreja. O caçula da família, Marcos Cauã, tinha uma certa resistência aos convites da mãe Ana Paula, mas o chamado foi mais forte e hoje integra o grupo de coroinhas. Ele aprendeu o real sentido de servir a igreja. É muito bom participar da igreja, se aproximar de Deus, é tudo de bom. Eu ajudo o padre na hora da comunhão, na hora das leituras, eu ajudo ele. O outro filho do casal, desde pequeno, participa da igreja. Para ele, esse engajamento da família foi fundamental para a sua formação como cristão. Desde pequeno eu frequento a igreja e tudo, fiz a catequese, aí após comecei a ir à missa, todo domingo eu ia à missa, tinha a missa das crianças com o Padre Miro, e toda manhã eu estava lá presente, participando e junto. E a gente se sente mais leve, confiante e gratificante por ser de Deus. Esse lar entende que família que reza unida permanece unida e que através da oração que se pode ter o testemunho de fé cristã. Minha família é minha base. Que bom que Deus possa abençoar cada vez mais a família do William e da Ana Paula, lá de Palmeirais. E olha, se você tem um testemunho e quer então apresentar, quer divulgar aqui no programa Em Tuas Mãos, é só mandar o seu nome, o seu endereço e o seu telefone para o nosso e-mail, programaemtuasmãos@gmail.com, que a nossa produção com certeza vai entrar em contato com você. Nós aguardamos, tá bom? E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, o nosso Bons Conselhos é sobre eleições. Você não pode perder. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E nós já estamos próximos das eleições e o programa Em Tuas Mãos não poderia deixar passar esta temática para que nós possamos, enquanto católicos, estarmos cada vez mais atentos em quem votar. E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do programa Em Tuas Mãos o professor Roberto Freitas Filho, ele que é defensor público, é professor da Universidade Federal do Piauí e também é membro da União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Teresina. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, a honra é toda nossa. E para a gente começar então essa nossa conversa, eu quero saber do senhor de que forma nós católicos podemos estar cada vez mais atentos a este período eleitoral e mais especificamente em quem votar nestas eleições. Bom, o voto é a expressão maior da cidadania, é a manifestação individual de cada cidadão sobre aquilo que ele pensa do destino da nação em face daquelas propostas que são apresentadas pelas pessoas que estão habilitadas no processo eleitoral a concorrerem, né? E nós somos o patrão do governo. Nós, cidadãos, é que decidimos com o nosso voto quem assume, né? Nós temos que ter a consciência do poder do voto, a consciência e a responsabilidade sobre ele. Ou seja, o voto não é produto de uma mera barganha econômica, de uma ação entre amigos porque eu gosto dele, me atende bem no bar. Não, nós temos que... O voto é uma responsabilidade sobre a educação dos filhos, o hospital funcionando. Todos esses fatores que são cruciais na nossa vida são decididos a partir deste momento, que é o voto, onde você tem essa escolha de alguém que se proponha compromissado com esses fatores, né? Portanto, comumente nós temos que se faz a escolha de maneira aleatória, ou com pouca responsabilidade, eu não estou nem aí, eu vou chutar. Essas coisas devem ser abolidas. É um papel fundamental do cristão ter consciência disso, e até um dever cristão, de conscientizar as demais pessoas de que o voto é esse instrumento maior da cidadania. Mas algo vem chamando a atenção nos últimos tempos, que é justamente a questão das fake news ou das notícias falsas. Eu quero então pedir ao senhor que alerte de fato também os nossos telespectadores a estarem cada vez mais atentos a estas questões, a estas notícias falsas que circulam nas redes sociais.
É sagrado, né? Nas escrituras tem uma frase, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não há como o católico conviver com a mentira, né? A mentira, segundo São Paulo, ela é filha do diabo. Ele diz, o demônio é o pai da mentira. O exercício da mentira é uma atividade demoníaca. É a ilusão, é a promessa falsa, é tudo isso. A promessa falsa, ela sempre existe como uma promessa de campanha. Quantas vezes se usa o próprio horário eleitoral para se pronunciar em promessas falsas, como também nós temos hoje nesse novo instrumental de comunicação, que são as redes sociais, nós temos aquelas aparições que depois são descobertas como fake news, etc., mas que causam muito impacto. Quase sempre essas fake news elas têm um grande instrumento, é algo escandaloso, de sorte que atrai a atenção de muita gente e muita gente divulga na mesma hora, né? Quando você vê uma notícia muito escandalosa, muito premente, você procure primeiro conferir para depois repassar, né? É a melhor estratégia, porque quase sempre onde ele vai. É aquela frase que nós podíamos dizer com relação a esse tratamento, aquela frase comum, diz, quando a esmola é grande, o cego desconfia. Quer dizer, vem uma oferta muito boa para mim, de graça para mim, chegando aqui para mim, aí tem, né? Ou seja, quando você vir algum escândalo, uma notícia pavorosa acerca de uma candidatura, é conveniente nós conferirmos, checarmos com outra fonte, acompanharmos na própria mídia a repercussão disso, antes de sermos inocentes úteis, né? E ficarmos, de alguma maneira, colaborando com isso, repassando notícias falsas, né? Claro, nós temos que lembrar uma coisa também. Boa parte do que nós temos nas redes sociais é um sistema anárquico de comunicação, ou seja, você não tem um controle como você tem no sistema de jornalismo, você tem um editor-chefe, você tem alguém que policia a aparição da notícia, ou aquela notícia que chegou na redação vá ser publicada. Quer dizer, esse controle não existe. Então, hoje as redes sociais, nós trabalhamos na instantaneidade dos processos de comunicação e muitas vezes feitos sem a reflexão ou sem a conferência necessária. Portanto, a melhor postura do cidadão é uma cautela diante de notícias escandalosas, né? Não digo nenhuma desconfiança. Eu digo que ele deve ter uma cautela, procurar conferir, porque aquilo pode ser algo que seja extremamente agressivo e escandaloso contra alguém, e se você repassou, você ajuda a proceder a uma difamação, e isso é uma difamação a partir de notícias falsas. Isso é terrível e compromete todo o procedimento. Há que se notar hoje que nós temos um problema sério no Brasil, né? É que nós fizemos o encurtamento da campanha, até para dizer que a campanha era cara, vamos encurtar o tempo e etc. Isso reduz o tempo também para você poder provar ao longo da campanha que foi vítima disso, né? Tem seus bens, o que era uma economia de custo, favorece, porque até você conseguir provar, já acabou o tempo eleitoral e é ruim. O senhor falava agora há pouco a respeito das propostas. Essa proposta ofertada de modo muito fácil, de que forma, então, o cristão, o católico, também precisa estar atento a essas propostas? Que propostas devem, então, agradar o eleitor, até mesmo para que ele chegue às urnas e vote consciente? Bom, ele deve olhar alguma coisa mais ou menos com relação à viabilidade daquilo que se está propondo. Às vezes a pessoa está afirmando que vai dar aumento disso, vai fornecer isso, aquilo, outro, etc. E diz, olha, não vou aumentar imposto. Bom, se você não tiver aumento de salário, você não vai poder fazer a reforma da casa, né? E às vezes nós temos promessas de ofertas de benefícios X, Y, Z, e você não tem a menor perspectiva de indicar como que você vai manter recursos para trazer essa inovação, né? Quando você tem um orçamento que já está comprometido quase todo, com o funcionamento da máquina pública atual, a rede de salários que você banca e tudo, etc. Dinheiro não dá em árvore, o orçamento não cai do céu, né? E às vezes nós temos que há uma demagogia na promessa que cabe ao eleitor não mais vir a ser seduzido por esse tipo de encantamento. Ou seja, deve-se insistir para que os candidatos demonstrem a viabilidade do que ele está propondo, né? Olha, isso aqui pode dar certo a partir disso, disso ou daquilo, né? Eu tenho uma operação econômico-financeira, mas para arrumar esse dinheiro aqui, eu vou fazer aquilo. Ou seja, o sujeito na sua casa, você sabe, se eu vou fazer os 15 anos da minha filha, ou eu troco o carro. O cidadão comum, ele tem que fazer esse tipo de economia. Eu digo, olha, se você vai estudar, vou pagar um cursinho caro, eu vou ter que cortar alguma coisa. Ou seja, nós não temos dinheiro suficiente o tempo todo para tudo, né?
Não é diferente com o governo. O governo vive com o imposto que é arrecadado das pessoas, né? Claro, um imposto que muitas vezes tem gente que paga imposto sem saber que o paga. Ele diz que é isento, mas toda vez que ele vai comprar um feijão tem aquela porcentagem de ICMS, tem uma carga tributária que está embutida e que subiu o preço e que ele está pagando, né? Então nós temos que ter essa consciência tributária, nós temos que ter um reflexo sobre isso para saber que nós não vamos fazer aquela história daquela compra só por mero impulso, né? Às vezes você tem uma família com 2, 3, 4 filhos e quer comprar um carro esporte que era seu sonho de consumo. Você não vai poder levar todo mundo para sair para o fim de semana. Então nós temos que ter este cuidado operacional, né? Agora, professor, trazendo para essa realidade da denúncia, o eleitor, ao encontrar, ao verificar alguma irregularidade, de que forma denunciar? Bom, comumente você tem em todas as cidades, você tem o promotor de justiça. O promotor de justiça nesse período, ele funciona como o Ministério Público Eleitoral. Então ele pode ser o agente a quem você reporte as possíveis irregularidades que você presenciou. Desde a propaganda incorreta, o abuso de qualquer sorte, ele deve se dirigir ao fórum e formatar a sua reclamação perante o Ministério Público. Então, professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Quem assiste o programa Em Tuas Mãos, com certeza, clareou um pouco a mente até mesmo para decidir votar bem. Muito obrigada. Bom, que o eleitor vote bem e que Nosso Senhor abençoe, trazendo paz a esse pleito. E falando em eleições, a CNBB lançou nesta semana um programa especial que vai justamente trabalhar toda esta temática e nós vamos, é claro, retransmitir aqui no programa Em Tuas Mãos. Acompanhe agora o programa especial Eleições 2018, Compromisso e Esperança. Brasília, o centro do poder político do país. É aqui que se concentram os representantes do Distrito Federal e de todos os 26 estados do Brasil relacionados aos cargos federais. Este ano, serão realizadas eleições diretas em todo o território nacional para decidir quem serão os nossos representantes pelos próximos 4 anos. Neste contexto, a CNBB lançou uma nota relacionada ao assunto na 56ª Assembleia Geral, que ocorreu em abril em Aparecida. Eleições 2018. Compromisso e esperança. A mensagem para as eleições, ela se dirige a todos, aos candidatos, isto é, aqueles que estão se propondo a ser candidatos, mas também, e de modo especial, aos eleitores. Ao fazer essa mensagem para o ano eleitoral, a CNBB tem o seu pronunciamento iluminado pela Palavra de Deus, iluminado pela doutrina social da Igreja, sem adotar postura político-partidária. Ao contrário, nós queremos respeitar as posições político-partidárias, mas oferecer os critérios que vêm da fé, que vêm da Palavra de Deus, os princípios da doutrina social da Igreja, para colaborar no exercício consciente e responsável do voto nessas eleições. Em 2018, votamos nos candidatos para os cargos do Executivo e alguns do Legislativo. Ao todo, serão eleitos 54 senadores, 27 governadores, 513 deputados federais e o presidente da República. O número de deputados estaduais varia de acordo com a população de cada estado. Neste cenário, é preciso se atentar para as inclinações políticas dos candidatos e candidatas e estar disposto e aberto a debater suas ideias, projetos e inclinações. Nós temos partidos políticos e, infelizmente, nossos partidos políticos, eles são mais coordenados por grandes caciques que defendem interesses de grupos nacionais ou internacionais. O nosso Congresso é mais governado por bancadas que propriamente pelos políticos, e nós aqui embaixo na base, nós estamos brigando, às vezes criando inimizades dentro da própria família, dentro das igrejas, ou queremos forçar alguém a passar para o nosso lado. Quem quer contribuir para a construção de uma sociedade justa, fraterna, pacífica, não pode recorrer à violência ou agressividade nas suas posições ou nas suas manifestações políticas.
todo o país que tivesse um pensamento único, ele seria necessariamente uma ditadura. A democracia precisa de ideias diferentes. Para isso, é preciso redobrar a atenção, não se deixar levar por manifestações agressivas, mas também redobrar o cuidado com as chamadas fake news. O cristão deve sempre buscar a verdade, não se deixar levar por notícias falsas, por informações que muitas vezes acabam até destruindo as pessoas. Fake news são notícias falsas, veiculadas nos meios online e offline. Recentemente, elas se tornaram uma preocupação tão grande que foram tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações e de diversos congressos e seminários. Junto à preocupação com as notícias falsas, está o importante debate relacionado ao combate à corrupção. A corrupção é um verdadeiro câncer social. A palavra corrupção era usada na antiguidade greca e latina para lembrar coisas podres, em putrefação, coisas que estavam se deteriorando. Depois disso foi adotado na política. Se percebeu que certas pessoas escolhidas, eleitas para organizar a vida da comunidade, para ver o bem de todos, o que cada um necessita, começaram a usar o poder, a autoridade recebida pelo voto, em benefício próprio, pensando em si, em tirar alguma vantagem daquele poder que tinha. E também a corrupção, então, é o uso do dinheiro público em benefício pessoal, de um amigo, de pessoas conhecidas, ou de quem o elegeu, que pode ser, de repente, uma entidade, pode ser um grupo forte. A partir daí, se instala realmente esse câncer social. O que a gente nota que com essa disseminação de notícias sobre a corrupção, começou a nascer um descrédito no povo sobre a própria política, não só sobre os políticos, o que já é grave, mas sobre a política, que a política não seria coisa boa, e alguns grupos até começam a pensar num autoritarismo, num regime ditatorial, achando que com isso tudo será resolvido. E a experiência e a história nos mostra que quanto maior é a força que um governo tem, em pouco tempo maior é a corrupção. Então, para mim, o grande problema da corrupção, além desse lado social, do prejuízo que isso causa às pessoas, à população, é o descrédito na política. Ora, se a política cai em descrédito, pessoas boas, com bons valores, não vão se candidatar. Eu não vou me meter em coisa suja, dizem eles. A pessoa começa a achar mais fácil e mais proveitoso vender o seu voto, perde o eleitor, os candidatos, então, vão tirar proveito dessa situação e perde, acima de tudo, o país, que vê assim, entrar naquele processo que os antigos diziam, de apodrecimento. E nós diríamos hoje de um câncer que vai minando as forças, os valores de uma sociedade. Inspirada pelo magistério da Igreja Católica e em sua doutrina social, a CNBB, por meio de seu processo de mobilização e capilaridade, desenvolveu várias iniciativas na Igreja do Brasil, aliada à sociedade na luta por um país melhor e mais justo para todos. Alguns exemplos são a participação da CNBB no processo das emendas populares da Constituição Cidadã de 1988 e na Lei dos Bispos, que combate a compra de votos. A Lei da Ficha Limpa é um exemplo mais recente. Além dela, é possível citar o convite à Auditoria Cidadã da Dívida Pública Brasileira e a produção de subsídios de orientação política, como, por exemplo, o lançado pelo Regional Sul 2 da CNBB, que fornece orientações sobre várias questões relacionadas ao período eleitoral. E mais informações sobre a nossa igreja, você já sabe que também pode encontrar no site arquidiocesedeteresina.org.br. Tem também programa Em Tuas Mãos no rádio, transmitido então pela Rádio Pioneira de Teresina, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. E tem também notícia no programa Pascou em Ação, transmitido pela Rádio FM Verona.
Nós vamos a um rápido intervalo e já tem muito mais em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Voltamos e olha, dando continuidade à série Vocação, Saúde, Corpo e Mente, você agora vai acompanhar o testemunho do Padre Antônio Cruz, ele que é da paróquia Nossa Senhora de Lourdes e nas horas vagas gosta de preparar uma boa comida, gosta de cozinhar para os amigos e para a família. Quando vem na cabeça a imagem de um padre, lembramos daquele homem com sua bata branca, orando e celebrando missa. Mas assim como qualquer outro cristão, os padres também têm suas vidas particulares, e cada um deles com gostos e hobbies peculiares. Padre Antônio Cruz, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, além do dom sacerdotal, tem um talento que ele põe em prática na cozinha de sua casa. Cozinha tem a ver com mãe, sabe? Então, eu sou muito apegado aos pais e aqui é o local ideal onde as conversas melhores acontecem. É que nem na missa, no altar, em torno do altar, as melhores coisas são realizadas. Então, essa é a minha paixão pela cozinha. E eu gosto muito de experimentar, eu já viajei muito, eu morei 5 anos em Roma, na Itália, então, desses 5 anos, 1 ano morei na Alemanha, e eu sou apaixonado pela culinária. A equipe do programa Em Tuas Mãos foi convidada pelo padre para acompanhá-lo na sua cozinha no preparo de um prato que é uma de suas especialidades, a patela de carneiro. E o que é que eu faço? Como ela já vem limpa, olha do carneiro. É muito simples. Pega o limão, simples, o limão. O limão, ó. Dá um banho na patela. Banho com limão. É o seguinte. Muita gente utiliza o papel alumínio. Eu vou utilizar 2 pirex, um em cima do outro, e facilita. Olha aqui. Então, já está banhada de limão e agora chimichurri. Eu gosto de ser generoso, certo? Tudo tem que ser generoso. Generoso, chimichurri. Tem tudo aqui dentro. E aí depois, olha só, o sal grosso, muito simples, e coloca. E aí, olha, a batata e uma cebola. E uma cebola. E aí, agora a gente vai aqui pro forno. Forno e coloca forno médio, tá certo? E coloca dentro do tá certo? Dentro do forno e coloca para assar. Passar 2 horas e meia, é só ir para um abraço. Olha como ficou. E agora eu convido vocês, vamos comer? Porque a gente só sabe se presta comendo. O cheiro tá maravilhoso. Quem pensa que o padre Antônio Cruz só cozinha uma vez ou outra está muito enganado. Ele diz que quase diariamente é dele a responsabilidade de preparar o almoço da família, sempre acompanhado do Luizinho, que é como ele chama o seu Luiz Medeiros, que trabalha em sua casa há muitos anos.
O padre explica que o segredo de cozinhar bem está na escolha dos temperos. Mas durante a nossa conversa, ele revela para a nossa equipe outro segredo: o amor no que faz. Nossas casas funcionam muito em torno da cozinha. A mamãe gosta muito de agitar a casa. O papai gosta de comprar as coisas para dentro de casa. E eu gosto de cozinhar. Então é o seguinte, essa interação é muito interessante, porque eu fico a pensar o que é que eles gostariam de comer. De manhã cedo, quando acordo, já no café eu pergunto o que vocês querem comer. Aí eu passo meditando, porque eu quero sempre surpreender. Cozinhar para o padre Antônio Cruz, mais que um hobby particular, o proporciona um bem-estar necessário, que contribui na sua missão como sacerdote. Isso me ajuda, porque me dá o equilíbrio. Na paróquia eu atendo todo mundo, cada um vem com suas dores. E aí então é o seguinte, eu não posso me abraçar com essas dores. Eu escuto, mas eu preciso me distanciar. Então na cozinha, no convívio com a família, eu faço isso. Eu me distancio porque aqui também eu sou só filho. Quando as pessoas dizem, mas padre, o senhor disse aquilo que meu coração estava querendo escutar, é porque eu escuto muito dentro de casa, em casa. E aqui, então, eu sou filho primeiro, né? Aqui em casa eu escuto. O que o senhor leva daqui da cozinha para a celebração das missas? E o que o senhor traz de lá para cá? Então, é o seguinte, o que mata as coisas é a rotina. Então, eu não tenho receita. Hoje vocês vieram e eu fiz algo que eu não faço nos outros dias. Tá certo assim? Sempre tem algo diferente, porque será sempre a primeira vez. Então é o seguinte, eu levo da minha casa isso para a missa. Para você ter uma ideia, até hoje, depois de 32 anos, eu não gravei ainda as palavras da instituição. Eu só tenho que olhar toda vez, porque será sempre a primeira vez, não é? Então eu levo isso para lá. Aí eu fico pensando o que é que as pessoas estão precisando escutar, eu dou atenção, eu abraço todo mundo na igreja. E então, essa relação de família eu levo para a igreja, e da igreja eu trago e coloco aqui em casa as dores. E aqui a gente, então, papai e mamãe me ajudam a me levar. E após essa grata conversa com o padre Antônio Cruz, na residência dele, hora da melhor parte desta reportagem, que é experimentar a patela de carneiro preparada por ele. Não é isso, padre? Isso. Então, venham, vamos provar dessa iguaria. Perdeu a receita da patela de carneiro preparada pelo padre Antônio Cruz? Calma que a gente passa a receita novamente para você. Você vai precisar de uma patela de carneiro, sal grosso a gosto, chimichurri a gosto, uma batata doce com casca e uma cebola com casca. Aí depois é só saborear este prato, que além de saboroso, é muito prático de fazer. E eu também já tive a oportunidade de provar este prato feito pelo padre Antônio Cruz, ele que é o meu pároco lá na Igreja da Vermelha, e de fato é uma delícia. Mas agora vamos falar de Igreja em Ação. A paróquia de Cristo Rei realiza uma atividade voltada para este público da terceira idade, uma forma de estimular cada vez mais a mente e o corpo. Vamos acompanhar. Para obter uma boa condição de vida, é necessário que as pessoas tenham saúde física, mental e espiritual. Na terceira idade, a busca de alcançar este equilíbrio ainda é mais acentuado. Pensando nisso, a Paróquia do Cristo Rei oferece a estes fiéis a oficina de arte e qualidade de vida, mente e corpo. A ideia surgiu a partir da organização de alguns profissionais que se reuniram, né? Esses profissionais, eles fazem parte da pastoral social da paróquia. Então, surgiu a ideia de organizarmos esse projeto, né? É um projeto que tem como objetivo a promoção da saúde da mente e do corpo, sempre numa visão preventiva, né?
onde a gente reuniu, né, convidou pessoas acima de 40 anos e idosos, né, porque nós sabemos que depois dos 30 o nosso sistema neuronal, os neurônios já começam no processo de degeneração. Então, a partir daí surgiu essa ideia. A organizadora do evento acrescenta que inúmeros são os benefícios na vida dos fiéis que participam da oficina. Com certeza os ganhos são muitos, né? O primeiro deles é exatamente essa questão das relações interpessoais, né? Do contato, da convivência que eles terão entre os colegas, entre os amigos da paróquia, né? Então, esse é o primeiro ganho. Mas também nós acreditamos que, com a participação nas oficinas, eles irão ampliar, sim, essa capacidade da estimulação cerebral, né? Isso aí, nós temos visto pesquisas já nesta área em que isso acontece. Então, esse ganho, e também o ganho na questão das inteligências, né, onde eles vão poder se relacionar cada vez mais, né? Então, eles terão uma competência muito maior nessa questão das relações humanas, das relações de grupo. Dona Antônia Prado veio para a oficina acompanhada do seu esposo, seu José. Os dois compartilham o mesmo pensamento sobre os ganhos que terão com a oficina. Para mim é muito importante, na idade que eu estou, né? É para melhoramento da minha vida, do meu cérebro, e essa convivência aqui vai me trazer muito, muito bem, né? Ver com esse grupo, em vez de a gente ficar em casa parado, é melhor se dividir, né? Reunir com esse grupo e ter grande proveito, é o que eu espero. Serve de melhoramento da vida da gente, a gente se acha mais com eficiência para a memória não bloquear, porque a gente fica parado, a memória vai embora, né? O projeto social Qualidade de Vida, Mente e Corpo, apesar do apoio da Paróquia do Cristo Rei, necessita também da ajuda de voluntários. Nós estamos, assim, de certa forma, buscando parcerias, pessoas da comunidade ou não, que queiram colaborar com esse projeto, né? Que é um projeto de um custo elevado. Então, a paróquia já tem nos ajudado bastante, com certeza, né? Mas nós precisamos de mais parceiros. A União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Teresina realizou na segunda-feira, dia 13 de agosto, no Centro Pastoral Paulo VI, um ato em defesa da vida, com o intuito de apresentar posições que sustentam a não descriminalização do aborto. Padre Fabrício Damasceno reforça a postura da Igreja Católica em relação à não legalização do aborto. Normalmente, a posição que a Igreja assume em relação ao aborto sempre foi uma posição pró-vida. Em outras palavras, na definição própria de que a vida humana, desde o seu estado de concepção, deve ser preservado, deve ser zelado e deve ser protegido. Logo, de per se, a Igreja sempre se posicionou de forma contrária a tudo que atentasse à vida, no que diz respeito ao aborto, como é uma prática de interrupção desta vida. O que nós poderíamos caracterizar como uma morte é oferecida, um assassinato assim feito, a Igreja normalmente se posiciona de maneira contrária, desde há muito dentro da sua própria prática em defesa da vida e do Evangelho. O evento contou com a participação da médica oncologista doutora Carla Sena, que fundamenta a ideia contrária ao aborto através de comprovações científicas. A concepção do ser humano, como nós somos, sua altura, seus olhos, sua barba, se você vai ficar careca, se você vai ser menino ou menina, ela começa no momento em que ocorre a fecundação. Nós temos duas células que são metade. Elas têm metade da informação genética, metade do pai, metade da mãe. No momento em que elas se fundem, a partir daí você existe. Do jeitinho que você é, suas informações já estão todas contidas lá. E isso aconteceu 24 horas ou menos depois do coito, da relação sexual, depois do óvulo e do espermatozoide se encontrarem. Essa célula é vida, essa célula está viva, a partir daí ela vai começar a comandar a vida dela, dizer onde vai ter olho, onde vai ter braço, onde vai ter coração, pulmão. E em menos de 2 semanas,
todos esses órgãos já estão no seu lugar. Alguns deles já funcionando normalmente. 2 semanas, não estou falando de 12, estou falando de 2 semanas. Ao cabo de 12 semanas, ser esse número cabalístico que a gente está discutindo, nós já temos tudo. Sorriso, movimento dos braços. Nós já somos um ser humano quase no formato daquele que vai nascer. Milton Gonçalves, diretor de Relações Institucionais da União dos Juristas Católicos, explica que, em termos jurídicos, o aborto não é legal, tendo em vista que qualquer ato contra a vida é considerado crime. Não há que se negar que a vida humana é um bem jurídico que pode ser, sim, tutelado pelo direito penal, ao contrário do que diz os impetrantes da DPF 442. O aborto é proibido. Tá? Se houver um estupro ou risco à vida da mãe, não se aplica a pena. Tá? Há um excludente de punibilidade, mas o aborto continua sendo um crime, quer dizer, é um fato não aceito pela legislação brasileira. Para o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, o momento é de união entre os cristãos católicos, para que a ação que pede a descriminalização do aborto não seja aprovada no Supremo Tribunal Federal. Nós procuramos entrar no grande debate nacional, que na verdade é mais uma confirmação do que um debate, porque aquilo que a Igreja ensina sobre a vida não mudou nem 1 milímetro, nem para frente nem para trás. O mandamento divino, não matarás, permanece intacto. E a Igreja já se pronunciou repetidas vezes sobre esse assunto do aborto, de forma que nós estamos apenas reiterando aquilo que é o ensinamento e denunciando propostas que às vezes surgem de uma maneira subreptícia, de uma forma um tanto disfarçada. E nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, tem artista da fé que tem o dom de trabalhar com imagens de santos. Você não pode perder. Irmãos e irmãs, paz e bem! É com muita alegria que viemos aqui convidar todos vocês a participarem de 22 a 31 de agosto do festejo do nosso padroeiro São Raimundo Nonato, no bairro Pissarra. E este ano com o tema Com São Raimundo Nonato somos cristãos a serviço do reino. Teremos confissões, adoração ao Santíssimo, Santo Terço e às 19 horas a Santa Missa. E logo após, quermesse com leilões e atrações culturais. Esperamos por você. Vem! Em tuas mãos, em tuas mãos. Voltamos e olha, agora é hora do nosso quadro Artista da Fé e hoje você vai conhecer a história da dona Eleusa Lima, ela que tem o dom de customizar imagens de santos. Confira na reportagem. Das mãos da aposentada Eleusa Lima, muita coisa vira arte. São com as imagens de santos que ela mostra o seu maior talento. Através da confiança em Deus e em Nossa Senhora, Eleusa ganha a inspiração necessária para transformar o velho em novo. E a cada imagem restaurada, a fé é renovada por ela e pelos seus inúmeros clientes. A história dessa artista da fé sempre foi ligada à sua devoção a Maria. Eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora. E a minha promessa com ela foi que eu usasse azul e branco e contasse a minha história e divulgasse o nome dela. Então, hoje, eu customizo o santo. Eu não tenho dificuldade de venda, entendeu? Eu não tive esse hoje, eu não vou fazer porque eu não tenho material, não. Eu sempre tenho. Eu sempre tenho clientes e eu acho que é ela que manda, entendeu? Porque tudo que Nossa Senhora quer é que nós divulguemos o nome dela. Para que o trabalho de customização de imagens de santos saia da forma como essa artesã deseja, ela utiliza vários materiais. E ela tem um segredo especial na hora de colocar o seu dom em prática, porque faz toda a diferença no seu trabalho.
E eu gosto do que faço, graças a Deus, estou muito feliz. Converso com ela, quando eu estou fazendo, eu digo assim, vamos ficar bonita. Ó, você está feia, não me dê trabalho de fazer seu olho, não. Aí eu vou fazendo, e ela vai me ajudando e vai dando certo. Customização envolve muita coisa. Eu peguei a peça de gesso branca. Está aqui, eu trouxe essa peça, ela está aqui toda branquinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou permeabilizar ela. Eu passei uma base aqui e permeabilizei. Eu vou usar o outro artesanato que se chama decoupagem. Isso aqui é com papel. Entendeu? Você vai recortar, você vai pintar a peça, eu uso a tinta, pintar a peça. Depois eu vou recortar, vou aplicar isso aqui. Depois eu vou botar a outra peça, que é as pérolas. Ou a pérola, ou o strass, ou outra coisa que eu queira aplicar. Aí, assim, você vai enriquecendo a peça. Para a dona Eleusa, a arte é uma terapia e que fez toda a diferença em momentos difíceis de sua vida. Isso aqui, eu digo muito que é para a minha saúde. Porque quando você passa 43 anos morando com a pessoa, que você fica só, você perde o chão. E eu fiquei... assim, apesar de minha família ser uma família maravilhosa, meus filhos são maravilhosos, mas eu perdi a minha referência, que era meu esposo, né? E aí eu tive problema, eu fiquei meio depressiva, eu fiquei doente, eu passei a ser hipertensa, um monte de coisa. E o meu médico dizia para mim, procura uma coisa para tu fazer. Então, hoje, claro que eu ganho dinheiro, mas eu não faço uma peça só pelo dinheiro. Eu faço pelo amor, eu faço para matar o meu tempo, eu faço para o meu ego, porque eu me sinto bem, porque eu gosto de fazer. Isso aqui, para mim, é um bem-estar. Entendeu? E eu lhe digo mais uma coisa, as pessoas, quando chegam na terceira idade, ela precisa de atividade. Não é só atividade física, não. Você precisa da atividade, de trabalho, de ocupar sua mente, para você não ficar doente. Para conhecer mais sobre o talento dessa artista da fé, acesse a sua página no Instagram. O endereço você confere aí na telinha. Olho humano nunca viu, a mente de nenhum homem jamais imaginou, e o ouvido de uma pessoa humana jamais escutou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E assim, amigos, amigas que estão conosco agora nesse programa Em Tuas Mãos, neste domingo, dia 19 de agosto, onde se celebra no Brasil, por ser o domingo que se segue ao 15 de agosto, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Esse mistério da vida da Mãe de Jesus e Mãe Nossa, que tem um significado muito profundo, não só para a vida dela, mas também para a nossa. Nós conhecemos a palavra ascensão, que vem do latim subir. Agora, a respeito de Maria Santíssima, se diz que ela foi assunta ao céu. Assunta, se a gente lembra da palavra assumir, então nós temos aí justamente aquilo que é a realidade do dogma da fé. Maria foi assunta ao céu, quer dizer, toda a sua realidade humana foi totalmente absorvida por Deus. Ela foi inteiramente transfigurada na luz do Senhor em corpo e alma. É aquilo que nos espera também um dia. O que há de especial com Nossa Senhora é que ela foi à frente. Tal como ela já é santa e imaculada diante de Deus
desde a sua concepção, nós nos tornaremos também santos e imaculados diante de Deus pelo seu perdão. Ela também foi à frente de nós e é sinal, esperança, como uma estrela para o povo que caminha. Ela é totalmente humana, não é deusa, não é semideusa. Então, visto que ela já está glorificada em corpo e alma, ressuscitada, significa nós, seres humanos, somos capazes também deste ato, sermos glorificados não só em nossa alma, também em nosso corpo. O livro de Jó diz, eu verei a Deus em minha própria carne. E Jesus diz, eu vos ressuscitarei no último dia, porque eu quero que lá onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. Esse é o nosso destino. Não é o cemitério, é a casa do Pai. E Maria nos aponta, com a sua assunção, que ela já está inteiramente mergulhada na glória de Deus. Resplandece, a glória divina resplandece nela em corpo e alma. É o nosso destino. Por isso digo, esta festa é a festa da esperança. Nós olhamos para a mãe sabendo que o destino dela será o destino dos filhos. E neste dia eu quero saudar, de um modo especial, todos os homens e mulheres que pertencem ao Instituto Religioso na vida consagrada, religiosos, religiosas, pessoas que estão ligadas a institutos seculares, ou então a Sociedade de Vida Apostólica, virgens consagradas, eremitas, novas comunidades, todas essas expressões da vida consagrada. Hoje, na solenidade da Assunção de Maria, no Brasil se faz menção da vocação à vida consagrada. Ela se consagrou inteiramente ao Senhor. E nós, a partir do nosso batismo, vamos radicalizando, uns de uma forma, outros de outra, essa consagração a Cristo, para sermos, como Nossa Senhora, inteiramente pertencentes a Ele. E por hoje é só, e nesta festa da Assunção de Maria, o desejo é que Nossa Senhora interceda cada vez mais pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, enfim, por toda a sua caminhada de fé, que ela sempre seja a mãe que guia, que consola, que encaminha, que nos encaminha até o seu Filho Jesus. A você um abençoado dia e a gente já tem um encontro marcado. Eu aguardo você no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.